Olá pessoal, nossa aula de hoje é a respeito do movimento iluminista, também conhecido como Ilustração do século XVIII. Essa aula então refere-se ao nosso capítulo 5 da apostila. O iluminismo, ele foi um conjunto de ideias do século XVIII que valorizavam a razão e o esclarecimento como o progresso da humanidade. Eles acreditavam então que a razão era a base necessária para se produzir o conhecimento. Eles afirmavam, os iluministas, que suas ideias deviam servir de guia para os países superarem o atraso, a superstição e a tirania que, segundo eles, haviam sido herdados da Idade Média. Os iluministas acreditavam que na Idade Média o homem deixou de se levar pela ignorância e pelos dogmas religiosos. O pensamento religioso ele teria prevalecido na Europa, impedindo então o homem de raciocinar livremente, e diante disso, o pensamento iluminista ele viria para libertar o homem da ignorância por meio da razão. Para eles, os seres humanos deveriam ser guiados pela razão e assim compreender e explicar os acontecimentos políticos, sociais e econômicos e até mesmo as manifestações da natureza. E o que esse iluminismo criticava, galera? Criticava então a monarquia absolutista, aquela concentração dos poderes nas mãos do rei, a teoria também que dizia que esse rei era um representante de Deus na terra. Então, criticava essa autoridade. E também nós vamos ver que o iluminismo lá na frente, alguns economistas vão criticar o mercantilismo e havia também a crítica aos chamados privilégios de classe. Além disso, os dogmas, os princípios religiosos também foram criticados. Nós temos aqui agora uma imagem bem interessante a respeito do iluminismo. É uma imagem que nós vamos, então, perceber essas características que eu falei com vocês. Os iluministas, eles chamaram, então, essa fase do século XVIII de século das luzes para se opor à idade da Idade Média, no qual eles chamavam de Idade das Trevas, tá? Então, vejam só, nessa imagem de 1793, nós temos aqui a razão representada pelo cetro e está emitindo raios de saber. Por esses raios, tá, conforme nós observamos na natureza, podemos entender não somente como energia e principalmente no caso dessa imagem aqui, nós vemos a luz, tá? Já que a liberdade, ela está utilizando a razão, essa mulher aqui então refere-se à liberdade, ela está usando a razão para atuar sobre a ignorância e o fanatismo, tá? Que a razão então é vista como o caminho fundamental para atingir a liberdade. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso e, com o passar do tempo, a ignorância, a irracionalidade desapareceria e teríamos então uma humanidade esclarecida. Dessa forma, eles tinham a crença no progresso constante da humanidade que os faziam otimistas. Nós temos então aqui agora os chamados precursores, que foram aqueles pensadores, ou no caso de alguns aqui, físicos, que ajudaram aí nesse método do racionalismo, do conhecimento, do experimentalismo. Eles escreveram obras ainda no século XVII, por isso são chamados de precursores. O primeiro deles é um filósofo francês, ele lançou bases para a filosofia moderna, o René Descartes. O livro dele, o Discurso sobre o Método, escrito de 1637, ele vai defender então a sua teoria racionalista. Ele rejeitava todo conhecimento pautado na autoridade e na tradição. O método cartesiano de pesquisa baseava-se então na utilização do pensamento racional
e no princípio da dúvida sistemática. Para ele, o primeiro degrau do conhecimento estava em uma frase muito famosa que diz assim: penso, logo existo. De acordo com Descartes, a partir dessa constatação inicial, é possível então construir, passo a passo, todo o edifício do conhecimento verdadeiro. O próximo que nós temos aqui precursor é o então inglês Isaac Newton. Por meio de seus experimentos e observações, Newton então conseguiu expressar matematicamente as leis naturais que regem então os planetas e vários corpos celestes. Para ele, a dúvida, o experimento, a observação eram instrumentos para o intelecto humano. De Isaac Newton, então, a teoria da lei da gravidade, ou lei gravitacional. O próximo que nós temos aqui, super importante, foi o inglês John Locke. Ele era um filósofo e Locke ele merece um destaque especial, tá, para gente, porque o pensamento dele vai servir de base ideológica para vários movimentos que nós teremos aí do século XVIII, do século XIX, que contestaram, tá, a autoridade. Para John Locke, ele dizia então que todos os homens, ao nascerem, eles possuem direitos naturais, como direito à vida, à liberdade, à propriedade privada. E aí, para garantir e proteger esses direitos, os homens então haviam criado os governos. Então, o governo ele foi criado para garantir esses direitos naturais dos seres humanos. E se esses governos, tá, segundo John Locke, não garantissem esses direitos que são naturais, não respeitassem a vida, a liberdade, a propriedade, as pessoas então teriam o direito de rebelar-se contra o governante. Então, esse princípio aqui de Locke é muito importante. Ele vai defender então a ideia de rebelião, ou seja, você revoltar-se contra um governo opressor que não garante os direitos naturais. E a partir de agora, então, nós vamos estudar os chamados pensadores, os principais pensadores, né? Existem vários pensadores, mas eu escolhi aqui, então, 3 considerados principais, os mais cobrados aí. Um detalhe que cada pensador aqui, eles não escreveram teorias que têm a mesma proposta. Cada um deles vai definir aqui uma proposta de Estado, de poder, mas em geral, esses filósofos, tá, eles criticaram o absolutismo monárquico. O primeiro deles, nós temos aqui o francês Montesquieu, muito importante. O Montesquieu escreveu o seu livro O Espírito das Leis. Nesse livro, então, ele desenvolveu a teoria do equilíbrio e da separação dos poderes. Ele dizia que qualquer pessoa, né, que tivesse o poder tende a abusar desse poder. Sendo assim, era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou um grupo de notáveis. Montesquieu afirmou que deveria então existir 3 poderes autônomos: o poder executivo, que é aquele que executa as leis, o poder legislativo, que é aquele que elabora as leis, e o judiciário, que tem essa função, então, de julgar as leis estabelecidas. Ele foi um duro crítico do absolutismo monárquico. Para ele, uma forma de governo que seria melhor seria, então, a monarquia constitucional, que limitasse, então, os poderes do governante. O próximo que nós temos aqui, também bem interessante, é um pensamento, inclusive, que nós, hoje em dia, praticamos, tá? O Voltaire, ele nasceu de uma família burguesa, rica. Ele foi um grande defensor da liberdade de pensamento e também da tolerância. Ele expressou, então, essa ideia no livro dele, né, Tratado sobre a Tolerância, escrito em 1763. Uma característica de Voltaire era uma pessoa bem irônica e fazia várias sátiras a respeito, né, da monarquia absolutista.
também da Igreja Católica, do clero, da intolerância religiosa e também do fanatismo. É atribuída então a Voltaire uma frase muito conhecida que diz bem assim: eu posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Então, o destaque especial que nós temos aqui de Voltaire é justamente a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, algo que hoje é muito caro às nossas vidas, algo muito importante. Para Voltaire, você não precisava concordar com o que o outro estava falando, mas esse outro, ele tinha o direito de falar, ou seja, tinha o direito de expressar a sua opinião. O próximo que nós temos aqui, filósofo então, Jean-Jacques Rousseau. Ele tem uma proposta bem diferente dos outros dois, de Montesquieu e de Voltaire. Tanto Montesquieu e Voltaire eram favoráveis à monarquia, inclusive Voltaire ele vai influenciar os monarcas chamados déspotas esclarecidos. Mas o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, vai ter uma proposta diferente. Ele veio de uma família de uma condição mais humilde e uma obra bem especial que nós temos aqui de Rousseau é o Contrato Social. Rousseau, ele defendia que os homens, no estado de natureza, eles viviam então em uma espécie de paraíso. Existiam pouquíssimas possibilidades de conflito, uma vez que não existia propriedade privada e assim todos eram iguais entre si. Porém, para Rousseau, houve um certo momento em que alguns homens desejaram a posse da terra e demarcaram suas propriedades. E aí, segundo Rousseau, iniciou-se então um processo de desigualdade e da dominação da tirania. Para Rousseau, então, a única forma dos indivíduos garantirem seus direitos seria então por meio de uma organização, de uma sociedade civil capaz de assegurar os direitos daqueles que pertenciam à comunidade. Ele então vai dizer que seria possível através de um contrato social em que cada pessoa estaria de acordo em se submeter à vontade da maioria. Daí então nasceria o Estado. Para Rousseau, galera, o homem é naturalmente bom, porém sua bondade foi pervertida pela civilização. E aí o verdadeiro detentor do poder para Rousseau, tá? O soberano, era o próprio povo. Isso aí merece um grande destaque, tá? Rousseau defendeu que o povo é o soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral. Os governantes deveriam ser escolhidos, por meio do voto universal, ou seja, todos os indivíduos poderiam ser eleitores sem que tivessem critérios econômicos, tá, para excluí-los desse direito. Dessa forma, para Rousseau, a decisão da maioria seria sempre justa no sentido político, pois o governo seria então simplesmente um agente executivo do Estado, cuja função soberana era então expressar a vontade geral. Tá? O Rousseau, então, vocês podem perceber que em nossa sociedade ele influenciou, inclusive, no Brasil, a forma de governo, que é a república, que, segundo Rousseau, é a única forma de governo que saberia respeitar a vontade, do cidadão. Seria uma forma mais justa de governo. Mas o iluminismo, ele foi além dessa proposta filosófica. Nós vamos ver, então, que o iluminismo também vai influenciar em novo pensamento econômico. Nós temos aqui, então, a primeira escola, chamada de fisiocracia. Ela surgiu, então, na França. A fisiocracia, a palavra fisiocracia, físio quer dizer natureza, cracia quer dizer, então, governo. Essa proposta, ela defendeu que a terra era a única fonte de riqueza e a agricultura era uma atividade verdadeiramente produtiva. Os fisiocratas, eles criticavam o pensamento mercantilista, lembrando que o mercantilismo defendia que o comércio era a atividade que gerava riqueza. Para os fisiocratas, não.
Na verdade, os fisiocratas acreditavam que o comércio era uma atividade estéril e que a agricultura, a terra, sim, era a fonte de riqueza de um país. Os principais representantes que nós temos aqui, temos então Quesnay, Gournay e Turgot. Uma frase bem interessante que eles usaram, né? Quer dizer, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo caminha por si só. O que essa frase vem nos mostrar então? Que não é necessária a intervenção, que a economia ela caminha por si só. O próximo economista aqui que vai influenciar demais aí o pensamento econômico a partir do século XVIII foi o escocês o Adam Smith. Ele escreveu então um livro em 1777 conhecido como A Riqueza das Nações. O Adam Smith, galera, ele também é chamado do pai do liberalismo e ele estudou a teoria fisiocrata e afirmou então que na verdade o que gerava a riqueza era o trabalho. Não era só o comércio, como pensavam os mercantilistas, ou só a terra, como pensavam os fisiocratas. Para o Adam Smith, o trabalho é que gera então a riqueza. E ele também criticou a ideia do exclusivo comercial, que era praticado então entre a metrópole e a sua colônia. Lembrando que nesse exclusivo colonial ou pacto colonial, as colônias elas não teriam liberdade comercial, elas só poderiam comercializar com as suas metrópoles. E, segundo o Adam Smith, tá, a liberdade de comércio ela é importante porque ela promove, tá, o desenvolvimento dos países de uma forma geral. Ele criticou a intervenção e defendeu, então, a livre concorrência entre as nações. Agora, galera, o pensamento aí filosófico do século XVIII, né, o iluminismo, eles vão expandir o pensamento através de um conjunto de obras que vai receber o nome, então, de enciclopédia. É interessante que desde o século XVII, lá especialmente na França, também na Inglaterra, surgiram os chamados salões literários e cafés, as cafeterias, né? E era um local onde os filósofos intelectuais, tá, se reuniam para divulgar seu pensamento. Esses salões, essas pessoas se encontravam, trocavam ideias, debatiam questões culturais e políticas. Os frequentadores aproveitavam a ocasião também para falar das coisas que aconteciam no seu dia a dia na sociedade. Mas voltando aqui à enciclopédia, seria então uma proposta, tá, de reunir em uma só obra todo o conhecimento até então produzido. A enciclopédia ela foi criada pelo filósofo Diderot com a ajuda do matemático D'Alembert. Eles iniciaram a criação da enciclopédia, que foi um conjunto então de livros. Ao todo eram 35 livros com mais de 25.000 páginas. Esses livros eles contaram com a colaboração de mais de 130 pessoas. A enciclopédia tem uma importância bem interessante porque, através desses livros, as ideias iluministas se espalhavam, tá? Tanto para a Europa, como também para outros continentes, como a América. Interessante que também a proposta iluminista, à medida que ela avançava na Europa, ela também vai influenciar alguns monarcas. Esses monarcas absolutistas, que foram influenciados pelas ideias iluministas, eles serão chamados então de déspotas esclarecidos, certo? Esses déspotas esclarecidos, eles inspirados então pelo iluminismo, em especial pelo pensamento de Voltaire, eles iniciaram várias reformas em seus países no intuito então de adequar as estruturas econômicas de seus estados à ordem burguesa em ascensão. Eles foram caracterizados por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas um detalhe, sem abrir mão do absolutismo. Principais representantes aqui dos déspotas esclarecidos, nós temos então a Catarina II, que era a czarinha da Rússia,
Ela fez algumas reformas importantes no seu país, tá? Na Rússia, como ela expandiu o território, ela também reorganizou a administração do Estado, fundou uma universidade em Moscou, tá? Aumentou inclusive a renda do Estado através da cobrança de impostos para os camponeses, mas no entanto ela manteve a servidão e aumentou também os direitos proprietários sobre os servos da terra. Um outro exemplo também de déspota que nós temos aqui é o Frederico II da Prússia. Depois vamos falar sobre isso, tá? A Prússia foi o que deu origem ao que hoje nós chamamos de Alemanha. Frederico II, ele promoveu o desenvolvimento da agricultura, de acordo com as ideias dos economistas fisiocratas. Ele incentivou a expansão da manufatura do Estado, organizou a administração, a justiça, fundou universidades e aboliu a tortura em seu país. Outro também que nós temos aqui representante foi o rei da Áustria, o José II. Ele aboliu a servidão, concedeu a liberdade de culto, também a igualdade perante a lei. E um detalhe, ele também garantiu o direito de emprego para pessoas que não eram católicas, né? Então essa ideia da liberdade, do respeito, da tolerância, influência então do pensamento iluminista. Agora, um outro que nós temos aqui também, esse aqui, ó, o ministro do rei Dom José de Portugal, foi o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele assumiu poder em Portugal em um momento de uma forte crise econômica. O país enfrentava aí uma crise e associado também a uma destruição muito forte que aconteceu em Lisboa devido a um violento terremoto. O Marquês de Pombal, ele vai fazer algumas reformas interessantes aí em Portugal, não com o objetivo de acabar com o absolutismo, mas de fortalecer esse absolutismo. Ele vai então organizar a administração em Portugal, vai também criar companhias de comércio para monopolizar ainda mais o comércio aqui no Brasil, lembrando que nessa época o Brasil era colônia de Portugal. E um detalhe que o Marquês de Pombal, ele queria afastar essa influência religiosa do Estado, é tanto que em 1759 o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas daqui da colônia, né, do Brasil e também de Portugal. Pois bem, galera, as dúvidas vocês anotem, tá? Um abração, fiquem com Deus.